Ei, queridos, tudo bem? Vamos para mais um bate-papo, uma reflexão, continuando aí o livro de Josué. Hoje a gente vai começar no capítulo 16, que vai falar sobre as terras das tribos de Efraim e Manassés. E nesse contexto também de divisão, como a gente falou na semana passada, qual era a herança de Efraim, qual era a herança de Manassés. Tudo que a gente vai lendo aí, se concentrando nas fronteiras, né? A gente estava falando semana passada da fronteira, até onde receber, até onde ir. Também é importante a gente saber até onde a gente vai. A divisão, os limites são coisas importantes, como nós falamos na semana passada, e isso também vai ser trazido aí no capítulo 16, no capítulo 17. No capítulo 18, no qual fala aí o capítulo 18 é o restante das terras que ficaram, como elas seriam divididas. Lembrando que na distribuição das 12 tribos, José ele não compôs como uma tribo em si, mas os filhos dele, os descendentes dele, que se tornaram tribos, né? Efraim e Manassés. E aí foi a divisão, na verdade, do restante da terra, como vai culminar no capítulo 18. Então, 16, 17, a gente ainda volta a falar sobre essa parte da terra, das fronteiras. A partir do 18, o restante da terra ali que vai ser dividida, que ficou ainda faltando para a divisão, e aí vai entrar no capítulo 18 também a tribo de Benjamim. Lembrando que no livro de Josué nós temos a conquista das terras de Canaã. E aí tem as guerras, e depois, uma vez que conquistado o território, tem a distribuição das terras entre as tribos de Israel. E aí no capítulo 19, ele vai falar da tribo de Simeão, vai continuar no 19, falando também da distribuição da tribo de Zebulon, de Issacar, de Assé, de Naftali, de Dan. E a última parte do capítulo 19, lá no finalzinho, vai falar de distribuição, enfim, das terras a Josué. Aí vai finalizar falando quais eram as terras ali que foi delimitada, os territórios que foi delimitado para ele, para Josué e para a herança dele, né? Para aqueles que faziam parte ali, os herdeiros que faziam parte da família de Josué. E aí delimita-se as terras, delimita-se também no capítulo 20 uma cidade de refúgio, que era aquela cidade em que as pessoas que cometiam algum tipo de crime, e ali naquele contexto histórico do passado, não havia ali, como hoje, né, a coisa, né, o sistema prisional, todo aquele sistema que a gente tem hoje lá era diferente. A pessoa poderia sim viver, mas não poderia sair daquele território, porque se ela saísse, ela seria morta pelo crime que ela cometeu. Então ali havia uma cidade de refúgio, uma prisão. A cidade seria uma prisão, né? Como uma prisão, embora fosse, né, o lar daquelas pessoas, a cidade que eles iam habitar, mas era ali, eles ficavam aprisionados ali, eles não podiam sair daquele território. E no capítulo 20 vem falar um pouco sobre isso. Chegando no capítulo 21, estou passando aqui porque nesses capítulos não tem muito o que se falar em termos de fatos que vocês vão ouvir e vão guardar. O que acontece ali, vocês vão ler e vão entender. Se você vê ali o que há no começo do livro de Josué, toda aquela parte de encorajamento, Deus falando com ele: olha, Josué, Moisés é morto, agora é com você, eu sou com você, seja forte e corajoso. E aí vai ali caminhando para aquele momento em que há o começo, né, das lutas, aquele momento em que eles seguem em direção a Jericó, os grandes milagres feitos pelo Senhor. E ali todos os reis olhando aquilo e temendo os israelitas, e aí os ataques que acontecem, os lugares que eles vão lá para poder tomar posse, como tudo acontece. Então isso vai acontecendo no decorrer do livro de Josué. Aí chega um momento em que a gente vai ver ali, ó, as distribuições da terra, como a gente viu semana passada, e hoje continua o restante da terra sendo distribuída para as tribos que ficaram, terminando ali com as terras dadas a Josué.
Assim como acontece no capítulo 21, que é aquele momento em que os levitas também vão reivindicar a terra para que eles pudessem ali pastar, ter um meio de sobrevivência deles. Então eles também vão receber um pedaço para que eles pudessem sobreviver. E quando vai no decorrer do capítulo 21, vai lembrando quais terras foram para quais tribos. Então há uma recapitulação ali um pouco ali de como foi essa divisão. Já no capítulo 22, acontece um episódio um pouquinho diferente. Parte dos israelitas construíram um imponente altar. E isso foi entendido no meio deles como uma tentativa de exaltação ali daquele povo. E não de exaltação a Deus, mas era o contrário. E quando no decorrer do capítulo aquilo é explicado, eles conseguem ver que havia fidelidade no coração daqueles que construíram aquele altar imponente. Que na verdade eles queriam exaltar o nome de Deus, eles queriam que aquele momento ali, que aquele altar junto ao Rio Jordão servisse de testemunho e ali também de exaltação e de queima de holocaustos ao Senhor. Então, desde que aquilo foi esclarecido, aquilo se tornou uma parte ali dos tesouros, né, vamos dizer assim, que os israelitas carregavam, né, no seu coração para que pudessem lembrar dos feitos do Senhor. Então, chama a nossa atenção para essa necessidade da memória, de se guardar a memória, aquilo que o Senhor fez. E eles faziam isso, procuravam sempre criar maneiras de lembrar do que Deus fez e o que Deus faz. E isso traz para a nossa vida também hoje um significado. Quantos de nós temos o hábito de lembrar daquilo que Deus fez por nós? De vez em quando parar e trazer à memória, olha, o Senhor fez isso, o Senhor me livrou, o Senhor me curou, o Senhor me trouxe alívio, o Senhor me restabeleceu. Então, o Senhor abriu aquela porta, trazer à memória tudo que o Senhor faz, não só para nós, mas pelos nossos entes queridos, pelas pessoas próximas. É verdade, Senhor, aquela pessoa ali estava no fundo do poço. Olha o que o Senhor fez, olha onde essa pessoa está hoje, glória a Deus. A gente precisa disso para se fortalecer cada dia mais, trazer à memória, como fala a palavra, aquilo que nos traz esperança. E isso era um hábito que eles tinham, essa cultura que eles tinham de colocar pedra, de levantar altar, para que a memória daquilo tudo fosse sendo trazida para aquele momento ali e para também que as gerações vindouras também tivessem acesso e sentisse um pouco daquele sentimento, né, do que significou para eles, sentisse aquela gratidão pelo que Deus fez. Então, que Deus nos ajude também a trazer na nossa memória todos os feitos maravilhosos do Senhor, para a gente carregar dia após dia gratidão plena, que Ele é Deus poderoso, que nos ama, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra. Um grande abraço.